Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia a todas. Estamos aqui dando início à nossa sala de oração. Eu já quero começar com uma oração, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero toma autoridade agora sobre esse período em que nós estaremos juntas, meditando na palavra, em oração, para que toda distração seja removida, toda confusão seja retirada, haja luz sobre as nossas mentes, sobre os nossos olhos, o espírito da profecia possa fluir livremente no nosso meio, revelação da palavra, entendimento, luz, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sobre o nosso corpo, alma, mente, coração, em nome de Jesus, que o nosso espírito seja ativado agora. Eu declaro nas casas, nas famílias aqui representadas, haja uma luz, haja a ação do Senhor, removendo toda e qualquer distração, perturbação, confusão, ó Deus, opressão, coisas acontecendo ao redor para tirar a atenção, para tirar a paz. Eu declaro removida agora em nome de Jesus. Declaro estabelecida uma conexão de vida, uma conexão de alegria, uma conexão de transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que você esteja, mesmo de câmera fechada, a câmera fechada é ruim porque não dá para ver se você está aí, mas não é questão de ouvir, né? É questão de você estar atenta. Mas mesmo que você esteja em câmara fechada, mas que esteja agora onde em sintonia, seja com fone de ouvido, seja com sentada à mesa, ou então deitada ainda, não sei, né? Quem não levantou, não tem problema, mas que esteja atenta, atenta, porque uma distração pode te roubar aí aquilo que Deus tem para você, tá? Eu digo isso porque, como vocês sabem, muitas aqui estão fazendo curso comigo na quarta-feira, no sábado, e às vezes, não são as que estão aqui, mas às vezes eu pergunto a uma delas, você fez, o que você respondeu? E a pessoa às vezes não sabe localizar, então isso me mostra que a pessoa estava distraída, que ela não percebeu, que ela estava desatenta na hora. Então, não deixe ser tomada pela distração, ok? Fernanda, você por um acaso levantou a mão ou foi só ou melhor, você quer falar ou foi só levantando assim? A sua mãozinha ficou levantada, eu fiquei na dúvida se você queria falar. Aí só me dá um toquezinho. Então, paz, o shalom para todos. Não, é porque eu não estava conseguindo ouvir, eu devo ter apertado, eu estava tentando voltar com o áudio aqui, mas devo ter apertado a mãozinha sem querer. Ok, sem problema. Me digam aí, tá? Eu vou até fechar a porta aqui, com licença. Porque aí eu consigo falar mais alto. Eu estava falando um pouquinho baixo, porque a porta estava aberta, para não acordar vizinhos e tal, mas agora eu fechei, agora eu vou ter toda essa facilidade aqui para falar um pouco mais alto. Claro que eu estou sem microfone, se tiver qualquer dificuldade aí, me falem, tá bom? Para eu poder aumentar aqui o volume, deixa eu ver se já está no máximo. Ok, está assim. Então, muito bem. Glória a Deus por essa manhã. Nós temos uma palavra. Senhor, dirija-nos. Preparada aí, meninas? Uma palavra forte? Então, vamos lá. Vamos lá. Não vou nem pedir desculpa, não. Deixa o Espírito Santo conduzir, né? Ai, ai, ai. Se você conhece alguma lá do grupo que não está aqui, se quiser dar uma paradinha para dar um toque nela, pode fazer isso para chamá-la aqui para poder ouvir essa palavra hoje. Mas, amém. Eu vou ler Marcos 5. Vou ler o texto todo para dar o contexto. Eu vou ler
Sônia, que gosta de saber a versão, eu vou ler na King James hoje, tá? Ela é um pouquinho diferente, mas eu vou aqui ler nossa King James. Vamos lá, Marcos 5, começando aqui do versículo 1 mesmo. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para deter. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e se atirou aos seus pés. E clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai desse homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, vou abrir aqui. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esse fato na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram assustados. E os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse da região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para tua casa, para tua família, anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram maravilhados. Todos ficaram maravilhados. Aqui está Jesus. Ah, tá. Isso aqui é um título. Muito bem. Texto conhecido, né? Mas eu quero não me deter em detalhes, e há algumas coisas que eu não tenho, para as quais eu não tenho resposta. Ainda que eu esteja estudando esse texto há alguns dias, eu não tenho ainda resposta para algumas coisas. E eu acredito que aquilo que o pai não colocou ali, não permitiu que estivesse, não é para a gente também, né? Algumas coisas não dá para entender. Já ouvi algumas versões, algumas explicações. Uma delas que eu ouvi, acho que ontem à noite, achei bem esquisita. Mas
a gente vai considerando alguns estudos, né? Mas o que é importante aqui que eu vejo, que eu quero destacar para vocês, é que ele que fala aqui que esse homem, né, gadareno, né, nessa versão, não só nessa versão, mas em outra, nessa versão, no versículo 3, fala assim: esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo. Em outra versão, fala, fala que ele tinha uma moradia. Ó, nesse último domingo o pastor pregou nesse texto, olha aí. Fala assim, que a sua moradia estava nos sepulcros. Eu entendo que não foi mencionado ali para nós se ele já habitava ali antes de ser possuído por essa legião, ou se ele foi morar ali depois dessa possessão. Não dá para saber. Mas quando fala moradia, me dá a sensação de que ele tinha construído uma residência, uma moradia nesse lugar dos sepulcros. Aí, lembrando, e depois veja se quiser acrescentar alguma coisa de acordo com o que você ouviu, e não só que eu ouvi, nos sepulcros não era como os nossos cemitérios, né? E temos ali as valas, né? Nós temos ali aquelas lápides e tal, tudo no mesmo plano. A gente sabe que na época de Jesus, os sepulcros estavam relacionados a cavernas, né? A lugares na rocha que eram feitos para colocar essa... A Poliana falou que morava em cavernas usadas como túmulos, então aí fica bem clara essa ideia de que não eram aqueles cemitérios como os nossos hoje, mas cavernas usadas como túmulos. Então, como eu falei, não dá para saber exatamente quando ele foi fazer a sua moradia ali, quando ele foi fazer a sua habitação. Porém, eu estou considerando que foi algo que veio à minha mente, que eu creio que o Espírito Santo trouxe para que eu percebesse essa ideia de que antes que ele fosse possuído por uma legião, ele já estava recluso, ele já estava em isolamento, ele já teria, eu creio, passado por um tempo em que ele foi se afastando da sua família, da sociedade, talvez já por estar oprimido, por estar opresso, talvez por estar debaixo de pecado, transgressão, iniquidade, né? Ele já teve essa tendência, é o que eu considero, essa tendência de se retirar para esse lugar. E, como a versão da Poliana ficou muito clara, eram lugares usados para enterrar os seus mortos. E havia uma cultura em que as pessoas tinham o costume de fazer mais de um sepultamento ali. Quando havia decomposição, recolhiam-se os ossos, né, e colocavam em urnas, e as urnas eram guardadas, se não me engano, ali mesmo, para que pudesse ser colocado uma outra pessoa, talvez da família, que viesse a falecer. E era o hábito colocar ali, como se fossem mesas, né, de pedra, aquele corpo preparado, enfaixado, e era, então, aquele ambiente de morte. Eu não quero me delongar muito aqui no estudo, mas mostrar para você que, nesse caso, essa opressão tão grande foi decorrente de um pacto com a morte.
esse gadareno, cujo nome nós não sabemos, né, tinha uma atração, uma simpatia, talvez, por esses lugares isolados, por esses refúgios ligados a mortos, à morte. E talvez, como Sansão, ele andava muito perto daquilo que era opressor. Essa região aí é tida como uma região de estrangeiros, não propriamente dos judeus, era uma região sob domínio greco-romano. Então, práticas pagãs ali poderia ser algo comum, justamente por não ser uma colônia judaica, mas estar sob domínio de romanos, né? Esse nome legiões estava muito ligado aos romanos, porque os soldados, ali, os grupos de soldados, né, eram chamados de legiões. Legiões que se movimentavam para tomar posse de territórios e etc. Né? Então, a gente vê uma correlação aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele caminhava, possivelmente, já tendo feito a sua moradia, antes mesmo que ele estivesse possuído essa legião. Eu tenho para mim que não foi também algo de uma vez só, de uma entrada só. Pum, pum, entrou uma legião. Não, pelo que a gente percebe, até naquele texto que Jesus fala que quando a casa está adornada, limpa, volta aquele demônio trazendo consigo mais 7, né? Então, a gente vê uma progressão, através desse texto, uma progressão no sentido de haver lacunas, haver brechas, e aí a entrada fica mais fácil, né? Aquela pessoa fica mais suscetível à opressão. Talvez você vai se lembrar de alguém que você conheceu, ou mesmo alguém que pertence à sua família, que há um tempo conversava com alguém que ela falava, essas coisas aconteciam, às vezes levava um ano e acontecia, depois passou a acontecer de 6 em 6 meses, e agora o tempo encurtou bastante daquele processo. Então, o que ela estava me falando? A pessoa está pior. Talvez você conheça alguém assim, que, vamos só tomar como exemplo, assim, bem superficial, só para você, só para a gente meditar, né, refletir. Alguém tinha o hábito, às vezes, de estar numa mesa, numa roda ali, pegar um cigarro com aquela pessoa, e ali usava aquele cigarro e tal, e ia para casa e pronto. Aí só em uma ocasião em que juntava com aquelas pessoas. Mas depois aquela pessoa começou a fazer uso de um cigarro ali no mês. Depois, cada semana ele usava um cigarro. E depois de um tempo, já fazia parte da realidade dele um maço. Eu estava outro dia na padaria e a pessoa passou as compras, porque eu estava perto, do lado daquelas telas grandes, né? Aí eu vi que deu tipo 60 e poucos reais as compras, uma coisa assim. Aí a pessoa pediu, eu quero 6 maços ou 7 maços, não sei, de tal coisa. Aí passou, quase que dobrou a conta dela. Não sei o valor, o preço de um maço de cigarro, mas eu falei assim, gente, que interessante, né? Dobrou o valor, quase que dobrou o valor da conta dela para pagar o vício, né? E provavelmente aquilo se exterminaria, se for por semana, em 7 semanas,
Mas eu não sei, tem gente que acende um no outro, né? Então, isso vai... Só estou te demonstrando a progressão. Porque uma porta não é fechada, acontece a progressão. Uma porta não é travada, não há resistência, então há uma progressão. Aí, Poliana, que gosta de anotar, vou falar essa frase. Toda porta que não é fechada gera uma abertura maior para a ação de demônios. Se a gente for pensar naturalmente, às vezes venta muito aqui em casa, eu deixo a minha porta entreaberta, às vezes coloco até um peso para entrar um ventinho, mas, às vezes, a porta, pelo fato de estar aberta, ela não está fechada, ela abre toda, até faz um barulhão, o vento entra. Então, vejam a progressão nesse sentido. A porta não fechada permite outras entradas. Uma porta não vedada, não feita. Lembram ali do bercinho de Moisés, que a mãe calafetou, né? Ela fala, calafetou com betume para que não entrasse água, fechou aquele cestinho para que Moisés pudesse ser colocado nas águas. Ela teve esse cuidado de fechar tudo, de proteger tudo. Se a gente toma isso em relação às nossas vidas, é necessário fecharmos as brechas para que nós possamos impedir mais entrada de demônios. Nesse sentido espiritual. Se a gente for pensar nesse sentido físico, aqui no lugar onde eu trabalho, que está de frente para a varanda, né, é um local que enche mais de poeira, porque fica virado para a rua. Eu gosto de deixar a porta aberta. Então, praticamente todos os dias eu venho trabalhar aqui e eu limpo a mesa. Pelo fato da porta estar aberta, a entrada é mais profunda. Entendem? Acho que já ficou claro isso. Só estou querendo te levar a um nível mais profundo. Nós já falamos aqui sobre pecado, transgressão, iniquidade. Quem sabe a diferença? Escreve aí no chat para mim, por favor. Quem sabe a diferença de pecado, transgressão e iniquidade? E se você ainda não sabe, nós temos um vídeo lá no YouTube, né, explicando sobre isso, quando falamos sobre ai, gente, Ana, né? Nós falamos lá no texto de Ana. Mas deixa eu ver aí, se alguém sabe a diferença. Ou se está difícil para escrever, abre aí rapidinho e fala. Poliana escreveu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém abriu o que eu vou dizer aqui. Pecado. Errar o alvo. Errar o alvo. Eu estava vivendo, né, na presença do Senhor, caminhando e tal, e aí eu dei aquela escorregada, aquele vacilo, eu menti, eu tive medo de obedecer à voz de Deus, eu entrei em algum tipo de agressão ao corpo, aí eu peço perdão, o sangue de Jesus me purifica, eu começo a viver, eu ouço a palavra do Senhor, vá e não peques mais, eu vou alinhando a minha vida, eu vou consertar. Transgressão. Eu sei que aquilo é errado, mesmo assim eu faço. Tem a ver com rebelião, tem a ver com rebeldia. Transgressão. Iniquidade. O pecado se alastrou, a transgressão se manteve, então essa permanência no tempo
gera a iniquidade. Isso pode acontecer de geração em geração, porque os seus avós faleceram sem fechar uma brecha, uma porta, sem confessar. Vieram os seus pais e mantiveram uma certa linha, não fecharam, ou mesmo que não tenha passado por eles, mas em alguma geração aquilo não foi vedado, essa porta não foi fechada, e agora você percebe maldições na história da sua vida, e essas maldições têm a ver com iniquidade. Iniquidade é o pecado, a transgressão permanecendo no tempo, de geração em geração. Por isso que a palavra fala que o Senhor visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ficou entendido? Tá claro? Você vai ver no texto bíblico que tem essas diferenças. Obrigada, Sônia. Então, talvez você esteja, ao longo da sua vida, falando que está combatendo o pecado. Mas, se a pessoa Andréia, está... Cleide está querendo entrar na sala. Cleide. Entrou. Acho que entrou. Vi aqui. Agora consegui. É a Cleice. Deixa eu ver. Cleice, tá aí? Conseguiu? Ela... Pede, por favor, Polly, para ela entrar novamente. Eu vi o nome dela aqui. Pensei que ela tinha conseguido. Você, às vezes, está lidando como se fosse pecado, mas já virou transgressão, porque a rebeldia, a rebelião continua insistindo na mesma coisa. Mas isso já faz anos, isso pode já estar gerando toda a raiz, toda a estrutura da iniquidade. Então, gera a entrada de demônios. Nós não podemos ser negligentes ou ingênuas, de acharmos que, por ser seu filho, meu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, que não está debaixo de opressão demoníaca, não está endemonizado. A Cris, está aqui, Cris Luísa, ela é testemunha de uma vez que nós estávamos no carro, não sei se ela vai se lembrar, não faz muito tempo, nós estávamos no carro, e ia entrar uma pessoa da minha família, dizendo assim, né? E ela sabe que eu comecei a orar antes que a pessoa entrasse. Então, não é pelo fato de que seja da minha família que eu não entenda que há uma ação demoníaca, uma opressão demoníaca, um endemoniamento. Então, ali eu já repreendi antes que entrasse. Estou ativando a sua mente, estou te chamando a atenção para uma realidade espiritual. Esteja atenta, porque o Senhor tem te chamado, a Cleice conseguiu, né? O Senhor está te chamando a uma batalha, a um posicionamento, a uma defesa de si, a uma defesa da sua casa e da sua história, da sua própria vida. Ok, esclarecido isso, eu vou para o gadareno. Parece que ele tinha essa prática, parece que ele se isolava até o ponto de fazer a sua moradia aí. Mesmo que eu não tenha como te provar isso através de textos bíblicos, eu ainda estou estudando, possivelmente, né? Terei. Aconteceu isso na história de Ana, quando nós estávamos estudando, e foi levantado algo. Na próxima semana eu trouxe um entendimento sobre isso que o Senhor nos deu. Então, simbolicamente, nós podemos dizer que esse homem andava aliançado com a morte. Esse homem havia feito e estava fazendo uma aliança com a morte. Por isso, ele esteve num local em que ele estava aberto, em que ele estava cada vez mais propenso a receber toda essa estrutura demoníaca.
Não só pelo fato dele estar nos sepulcros. Há pessoas, talvez vocês conheçam, há pessoas que têm um certo deleite, um certo agrado de ir a cemitérios. Ouvia isso essa semana, de pessoas que, de certa forma, achavam que sentia paz, ou sentiam alguma conexão, ou sentem alguma conexão com cemitérios. E, às vezes, vagam. E há aqueles que já têm um certo compromisso com as trevas, que vão lá porque é um lugar mais... que está mais ligado ao império das trevas, essa morte. Então, nós não podemos negar essa estrutura ali, naquele endemoniado, naquele gadareno. E foi deformando, até que esse homem se tornou alguém que, o texto que eu li ali tinha essa frase, ninguém podia detê-lo. Fala ainda que ninguém tinha força para detê-lo. É isso, ninguém tinha força para detê-lo. Não tinha força física para detê-lo. Tentavam colocar correntes nos pés, nos braços, e não conseguiam porque ele já estava com a força que não era só dele, era uma força de demônios no corpo dele e nas ações dele. Era uma opressão contínua, dia e noite. Não sei se nesse mesmo texto, porque essa história fala em três textos bíblicos, vai falar sobre essa história, né? E esse texto aqui vai falar dessa uma força descomunal, vamos dizer assim. Agora, trazendo para realidades, que eu não quero entrar muito aqui, a gente poderia discorrer muito tempo, mas não quero entrar muito aqui. Veja bem, há situações... Aí você vai me ajudando aí, por favor. Fala para ela sair, entrar de novo e tal, porque não está aparecendo aqui para mim ela não. Deve ser internet lá, não sei, ligar o Google Meet ou ligar o Google. Libera essas linhas, libera essas entradas, libera essas linhas em nome de Jesus. Vou até colocar aqui no chat, Polly, coisa de novo, quem sabe. Quem sabe as pessoas estão me ajudando ali. Polly está sendo multitarefa hoje, além de estar anotando, prestando atenção, ela ainda está lá vendo o povo. Vão ajudando aí, meu povo. Não seja ignorante, não se iluda. Não se iluda. Se você está convivendo, se você tem familiares nesse sentido, às vezes não convive, mas mora distante, ou você tem algum contato, se essas pessoas estão resistentes à palavra do Senhor, estão resistentes a confessarem, a fecharem as brechas, há um espaço de demônios, há um espaço de opressão, e talvez aquilo que esteja te abafando e oprimindo nesses dias seja justamente por essa atmosfera que foi criada. Se você convive, a sua atmosfera é essa. Se você tem contato, você vai ter contato de vez em quando com essa atmosfera. Mas tome atenção agora, nessa manhã, das verdades espirituais acerca disso. Nós estamos em batalha, nós estamos aqui em oração, em guerra, e por isso mesmo nós precisamos ficar atentas a respeito de toda essa influência, e a respeito dessa influência na nossa própria vida, se nós vivemos pedindo perdão pela mesma coisa, confessando a mesma coisa, isso é transgressão, não é pecado mais. Ai, todo dia eu peço perdão a Deus. Nossa, todo dia eu peço perdão a Deus por isso. Nossa, ai, de novo. Ai, nossa, trombei. Ai, caí de novo e tal. Isso já virou transgressão. Já sabe que é pecado e continua transgredindo. Isso deu lugar à entrada de espírito de rebelião.
e de rebeldia. E espírito de rebelião e rebeldia é feitiçaria, como diz Samuel. Eu não me lembro aqui agora esse texto. O pecado da idolatria, da rebelião é feitiçaria. Eu estou querendo te esclarecer aqui, e é lógico que a minha mente vai sendo invadida por circunstâncias que eu estou passando, ou que eu vejo e tal, né? Não estou isenta disso. Quando eu falo para vocês, estou falando para mim também. Trazendo esse esclarecimento, que essa atmosfera, às vezes, sob a qual você está, e que parece tão pesada, tem a ver com todo esse histórico. Por isso que, às vezes, a gente fala que orações feiticeiras parecem ser mais fortes até que obras de feitiçaria, porque nós temos um cristão ali em rebeldia, em rebelião, lançando palavras não santas, não produzidas, né, debaixo do poder do Espírito Santo. Esse pacto com a morte fez com que ele andasse completamente disforme, desconectado, opresso. As pessoas falam que ele vivia gritando pelos montes, ele já não tinha falas coerentes, ele já não tinha palavras coerentes, os sepulcros, um lugar de morte, um lugar em que não há água fluindo, jorrando, correntes de águas, lugares desertos, cheira a morte, eu convivo com a morte, vícios estão ligados à morte, dívidas vão matando a vida financeira, alcoolismo vai matando a integridade física, a integridade mental, o envolvimento, né, com a feitiçaria. Às vezes a mente fica perturbada. Quem teve esse histórico na sua própria vida, na sua família, precisa estar abençoando a sua mente, porque as linhas de pensamento são contaminadas. A murmuração, como nós já vimos aqui, nós falamos algumas vezes sobre murmuração. A murmuração é uma morte do louvor, da adoração, da exaltação ao nome do Senhor. Pornografia é uma morte dos neurônios, é uma morte da mente sã, da mente produtiva, da mente que consegue fazer bons planejamentos, a maledicência, né? A calúnia, é a morte do outro, é um lançar uma faísca de morte contra o outro. A Bíblia fala que aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha a liberação de morte através desse raciocínio, dessa palavra. Toda uma série de coisas que poderíamos lembrar, a mentira, a morte da verdade, né? Da confiança, da integridade, da dignidade. E por aí vai, tantas coisas que nós poderíamos citar aqui, e que você sabe. O roubo nos dízimos, nas ofertas, é a morte de uma condição financeira saudável, de uma condição financeira que glorifica o nome do Senhor. Como nós já falamos aqui tantas vezes, o dízimo é o primeiro, assim como ofertas e tal, né? Às vezes eu recebo um pouco picado, né? Mas aí eu vou colocando na poupança, vamos dizer ali, eu tiro primeiro, coloco na poupança até juntar um montante para eu entregar todo o dízimo, mas eu tirei com antecedência, ou antes de começar os gastos e etc. E por aí vai uma série de itens que, se eu perguntasse cada um aqui, poderia me citar uma prática, poderia me citar uma transgressão, uma iniquidade, e eu poderia te dizer, é morte disso, é morte daquilo, tanto que a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, olha a conexão com a morte.
Mas eu creio que nós estamos num tempo em que o Senhor está dando chances, em que o Senhor está trazendo luz, em que o Senhor está atravessando de uma margem para outra, para encontrar pessoas que estão afogadas em coisas pecaminosas, erradas, em más escolhas, está dando uma oportunidade, está trazendo uma luz, está mostrando o caminho, porque a palavra fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, porque há um tempo em que a voz do Senhor não será mais ouvida, mas eu quero declarar que não acontece conosco, em nome de Jesus, nem com a nossa família, porque a resistência é tanta, mas aí eu não estou falando, por exemplo, de alguém que não vai à igreja, né? Que às vezes não tá ali conectado, pode acontecer também, mas tenho conversado com as pessoas e visto isso. Alguém me falou, não sei, alguns dias, Andréia, tomava ceia e estava nessa circunstância. Andréia cantava no coral, apresentava no coral, e ali participava dos ensaios, das orações, mas estava nessa circunstância. Essa situação significa ouvir a voz do Senhor, estar na igreja ouvindo a voz do Senhor e endurecer o coração. E isso, o estado, depois, se torna pior do que o primeiro. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça enxergar com mais clareza situações espirituais, porque às vezes estamos lidando com certa negligência, estamos lidando como se nós tivéssemos o tempo inteiro pela frente, uma vida pela frente. Nós temos hoje, nós temos agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração, a palavra diz. Nós precisamos nos fazer livres de toda essa atmosfera e declarar liberdade para o cativo, libertação para o cativo, porque é o que nós vimos nessa história. Eu quero declarar essa resolução, que o Senhor atravessou ali o mar para chegar até Gadara, para encontrar esse homem, porque ali havia um potencial de glória, um potencial de força, um potencial de vigor. Esse homem, depois de liberto, vestiu, né, as pessoas trouxeram vestes para o seu corpo, as pessoas puderam vê-lo sentado ali em normalidade, agora com sua mente ativa, com seus pensamentos fluidos, limpos. E a palavra fala que ele pede Jesus para segui-lo, né, para se tornar um discípulo de Jesus. Mas Jesus diz, volta à sua família. Provavelmente, eu penso que volta à sua família, conserte com a sua casa primeiro, conserte com a sua família primeiro, e depois ele fala que ele se tornou um ministro em Decápolis, 10 cidades. Ele foi contando o que havia acontecido com ele. Às vezes nós esperamos milagres para que a gente testemunhe as pessoas, mas o fato de nós termos Jesus na nossa vida já é o maior milagre, nós podemos testemunhar sobre isso. Eu falei com as minhas alunas aí do curso, né? Você agora já sabe como foi, você pode falar para sua amiga, sua conhecida, e convidá-la já sabendo como é. Então, você já sabe o reino, você conhece, você pode tornar testemunha. Mas esse homem era uma força espiritual. Ele era um valente espiritualmente falando. Ele era um evangelista, um pregador, um ministro do reino que estava preso sob cordas. Isso é injusto. A palavra fala que o Senhor odeia a injustiça, odeia a iniquidade. Por quê? Porque ela prende valores, ela prende identidade, ela prende um potencial gigantesco.
é o que estava acontecendo com aquele homem, um potencial gigantesco de transformação, de cura, de redenção. E quando ele é liberto, tudo isso vem à tona. Jesus fala, vai para a sua família e para os seus... Deixa eu voltar aqui. Lá no versículo... Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tenha realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu o homem e começou a pregar por toda Decápolis. Talvez por toda Decápolis havia parentes deles. Talvez houvesse ali familiares dele, e ele passou por toda Decápolis para poder ministrar, evangelizar. Eu quero dizer que os nossos filhos são potenciais gigantescos. Ao orar por eles, tenha essa clareza. Quando eles estão presos, amarrados, não é só uma vida que incomoda, que traz tristeza para você, que traz angústia. É um potencial gigantesco, amarrado, opresso, subjugado. Por isso a nossa batalha de oração, de intercessão, a cada sábado, a cada dia, porque nós estamos tirando farpas, nós estamos tirando machucados, nós estamos tirando aquelas faixas mesmo com as quais Lázaro foi enfaixado e colocado no sepulcro, ali bem a história de Lázaro. Mas eu declaro que é um tempo de ressurreição de valores, de ressurreição de tudo aquilo que estava amarrado, subjugado, com aliança com a morte, pacto com a morte. E algumas pessoas fizeram isso, talvez vocês, nós aqui fizemos, ao termos contato, ao fazermos orações para mortos, ao termos contato, a buscar talvez a sua vida ou na sua família, queria conversar com alguém que já estava morto e buscou isso, um pacto com a morte. Mas, quando você fala assim, eu queria sumir, eu não queria voltar mais, não queria acordar amanhã, isso é uma aliança com a morte. E como nós aprendemos recentemente na igreja, até essas falas, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de preocupação, são declarações de morte. Hoje nós vamos quebrar, em nome de Jesus, essa aliança com a morte, todo e qualquer pacto nesse sentido. A estrutura idólatra está muito ligada a essa estrutura de morte, de mausoléus, de confiança em quem já morreu. Se você habita nesse espaço, nessa atmosfera, hoje, em nome de Jesus, ouvia outra pessoa falando, fizeram um trabalho que colocaram terra de cemitério. Então, se a pessoa foi buscar essa terra lá do cemitério para fazer uma obra, significa que estava buscando morte, para lançar morte nos caminhos. E talvez você tenha sido acometida por isso. Talvez alguma coisa que você comeu estava infestada, não por germes, mas por maldições, por peso, por opressões. Mas, da mesma forma como o Senhor levou esse homem à liberdade e à libertação, e dali nasceu um testemunho, e não só um testemunho, ele entrou no fluxo do seu propósito. Pode falar, Virgínia, eu sei que você tem que sair. Vou interromper aqui, depois eu oro. Daqui a pouco eu tenho que sair. Orem por nós, né? Vamos lá na pedreira agora ministrar. Não trazendo dentro desse contexto aí, que eu falei que o pastor, né, ministrou, domingo passado o tema realmente era assim, né? Indo do outro lado, né? Como foi colocado, Jesus foi com um propósito naquele lugar, ele foi para o outro lado. Porque Jesus foi ao encontro daquele homem, não foi aquele homem que foi ao encontro de Jesus. Então, Jesus chegou até aquele lugar. E aonde Jesus chega, tudo muda. Tudo transforma, né? E a presença de Deus estabelece o governo. Então, Jesus chegou ali estabelecendo o governo
e trazendo ali libertação, trazendo clareza e tirando aquele homem do cativeiro. E uma coisa interessante que ele falou, que os homens, né, ficaram revoltados com Jesus quando os demônios pedem para ir para os porcos. Jesus permite, né, deles irem para os porcos. E por que isso? E ele fez um comentário interessante, que porque para Satanás, os porcos têm o mesmo valor que as pessoas. Então, Satanás, ele vê os porcos e as pessoas as mesmas coisas. A gente sabe que os porcos é o quê? É um animal, né, que para eles lá é considerado imundo, no sentido de que fica, né, na sujeira, só alimentando ali, né, de restos. Então, o olhar das trevas, o olhar de Satanás, para nós, é nesse sentido também. Mas, pelo contrário, Jesus valoriza as pessoas. Então, quando o homem foi liberto, ninguém ficou feliz, ninguém ficou alegre. Pelo contrário, eles pediram que Jesus saísse daquele lugar, porque os porcos, né, se precipitaram ali, morreram, mas existia um homem que estava morto. E a vida chegou, a libertação chegou, e eles não se alegraram com isso, eles ficaram preocupados com os porcos, né? E uma certa vez ele comenta que uma pessoa falou assim, ô pastor, perguntou para ele, por que Jesus permitiu dos demônios ir para os porcos? A mulher falou no sentido que ela estava com dó dos porcos, né? E ele disse que naquele momento ele não teve uma resposta, mas depois ele orou. E Deus falou isso para ele, que as pessoas são mais importantes, que as pessoas estão em primeiro lugar. E a libertação te faz de um endemoniado um missionário, que foi o que aconteceu com esse homem, né? Depois que a libertação chegou, depois que Jesus valorizou esse homem, olhou para esse homem como realmente uma pessoa que ele já via lá na frente que seria um missionário, tanto que quando ele pede, né, para ir com Jesus, Jesus, deixa eu ir com você, Jesus, não, você vai ficar, porque na verdade Jesus só precisa de só precisa de uma pessoa, só precisa de um coração rendido a ele, entregue na mão dele, e ele pode fazer grandes coisas, né? Então, nesse sentido aí, como você falou, querendo isso, que aonde Jesus chega, aonde a presença de Deus chega, até mesmo através de nós, a ordem estabelecida naquele caos. Aí a vida chega naquele lugar. Então, é nesse sentido aí que eu achei interessante a gente pontuar aqui também. Sim, bem interessante. E foi uma resposta dada pelo Espírito Santo, né? Então, eu acho bem interessante, porque se você procura sobre esse assunto, há vários posicionamentos. Outro dia eu ouvi um moço falando que, na verdade, aqueles porcos eram pessoas, e meio que distorceu o negócio, eu falei, a gente está confuso. Mas quando é o Espírito Santo que fala, é uma verdade bem interessante. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de papéis. Uma inversão aí do que o valor do homem e o valor do animal. Eu li um comentário de uma moça falando isso também, que tinha dó dos porcos. Um homem sendo livre de uma legião e o olhar voltado para os porcos. Não que os animais devem ser desconsiderados, né? Mas a inversão de papéis, nós estamos vendo isso, uma sociedade vivendo essa realidade. Às vezes, o caso da esposa tomar o lugar do marido, às vezes, a mãe toma o lugar do pai, às vezes é a inversão em relação a si mesmo, por aí vai, né? Vocês já entenderam? André, posso fazer um comentário? Pode, quem? Essa questão dos porcos também, quando eu estava lendo, estudando sobre isso, os porcos também, deixa eu abrir aqui a câmera, apesar de que não estou muito bonita, era questão de economia também, o pessoal vivia dessa economia, então eles olharam aquilo como dinheiro, e agora nós perdemos nossa renda, né? Então essa questão do dinheiro fala alto demais em relação à posição com Deus, né? Se eu me posicionar, se eu receber Jesus, se eu tomar uma posição, eu posso perder bens, posso perder dinheiro, e aí, como é que fica essa situação?
Exatamente. Mas também, peraí, só uma colocação aqui. Eles estavam trabalhando com porcos, na verdade, eles não poderiam nem trabalhar, quanto menos comer. Então, eles estavam numa região politeísta, ou seja, os judeus estavam quebrando até mesmo aquilo que eles sabiam que era uma tradição para eles. Então, como ela colocou da questão da economia, então chega num ponto que se você precisa ganhar dinheiro, você vai quebrar até os seus próprios princípios para isso. Sim, exatamente. Então, ele estava quebrando os princípios de que não era nem permitido os judeus fazerem isso. Então, olha só que interessante, quando Jesus então manda para os porcos, também mostrando para eles, né? Não só o valor que Jesus valoriza as pessoas, mas também mostrando para eles, né? Voltem, né? Para os princípios, voltem para mim, né? Sim, e nós vamos orar, então, sobre essas coisas, em relação a tudo isso, mas que há uma questão financeira ligada aí, porque eu já ouvi essa versão que a Virginia comentou agora, eu já ouvi também que eles não eram judeus, por isso eles guardavam porcos. Por ser uma colônia greco-romana, eles não eram judeus, então era liberado os porcos. Eu já vi essas duas versões. Já mistura, né? Sim, mas de qualquer forma, a questão financeira, como bem a Raquel lembrou, aí está envolvida, sim. E a insensibilidade, porque o governo agora era o governo de Mamon. Se os porcos, a economia, aquilo que eles faziam, trabalhavam, era mais importante do que o ser humano, então havia já essa inversão, essa distorção, essa falta de misericórdia estabelecida, porque essa questão não é ligada a Mamon, que é uma questão financeira, ela traz frieza ao coração, ela traz dureza ao coração. Então, fala muito bem a respeito disso, de fato tem essa conexão. Obrigada por vocês terem lembrado, porque eu estou estudando, porque em breve vou falar sobre isso, então me trouxe mais luz e clareza aqui. Como que as coisas na Bíblia se respondem, não só dentro de um texto, mas outros textos que vão consolidando as verdades bíblicas, né? Então, e aí, última coisa que eu quero mencionar para nós orarmos. Enquanto ele está lá no sepulcro, enquanto ele está passando por essa situação, enquanto ele está endemonizado, ele está opresso, não é endemonizado, endemoninhado nesse caso, porque os demônios já estavam dentro dele, ele não tinha afeição por ninguém. Ele não retornava à sua casa porque a mãe estava com saudade, ou porque havia filhos esperando por ele. Ele não se compadecia de ninguém da cidade a ponto de parar de gritar, ou então, como outro livro fala, que as pessoas não podiam passar por aquele caminho porque tinham medo dele, de serem atacados. Não havia empatia, não havia conexão, não havia proteção das pessoas, porque ele estava voltado para ele, nele, com demônios, com toda aquela carga. Então, não tinha essa afeição, não tinha essa compaixão, essa misericórdia. É a mentalidade narcisista que nós vivemos hoje. Não estou dizendo do transtorno narcisista, que é mais profundo e né, dizem que nem tem cura em algumas situações, mas estou dizendo dessa mentalidade de não se importar com o outro, de não preocupar com o outro, de ter feito uma aliança com alguém e não cuidar dessa aliança, não cuidar desse ambiente familiar, desse zelo para com os filhos, para com a família. Às vezes as pessoas saem, perambulam, às vezes ficam distante da família, às vezes uma noite inteira bebendo. O marido, por exemplo, e não se lembra que é uma aliança
que há uma conexão, que há uma proteção. Ah, não, mas eu preciso satisfazer o meu vício, eu preciso beber com os amigos, eu preciso ter liberdade para beber com os meus amigos a noite inteira, tá? Mas e qual é a sua aliança em primeira instância? Primeiro com Deus, depois com a sua esposa, com os filhos, com a família. Então, não tem, deveria haver essa sensibilidade sobre o que está sendo feito, e essa visão muito, muito própria ao que eu quero, ao que eu sinto. Eu estava falando isso sobre Gênesis, que ali, né, eu vi como que ali entrou a primeira revelação, a primeira mostra desse pensamento narcisista, porque na religiosidade eu pensava o seguinte: por que Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal se o homem não ia poder tocar? Ia ficar aquela coisa lá, ele sendo tentado e não poder comer. Por que Deus fez isso? Olha, a minha visão é distorcida e errada, porque aquela árvore falava de Deus e não do homem. O homem não tinha que comer aquela árvore, não. Ele não é o rei todo-poderoso que tem que comer tudo que está à vista dele, não. Ele tinha que controlar, sim. Ele tinha que evitar, sim. Ele tinha que zelar por aquilo que era do pai. Aquela árvore era do pai, pertencia ao pai. Ele falou: você pode comer todas as árvores, mas essa não. Essa não, essa aqui, talvez tivesse que ir lá e tirar as folhas ao redor, de verificar se está protegida, se está guardado, se está linda a árvore, porque era do pai. Quantos maridos perdem essa noção de que a sua esposa é essa árvore querida, essa árvore preciosa, essa árvore pela qual deve zelar, cuidar, ver se ela está bem, se ela está se sentindo bem. E quantos não protegem por esse coração? E essa mentalidade narcisista é um pacto com a morte. Senhor dos exércitos é muito forte, porque está ligado ao império das trevas, ao império das mortes. Quantas coisas, quantas coisas. E aí nós vamos tendo perdas financeiras, vamos tendo perdas nos relacionamentos, vamos tendo perda principalmente com o Senhor. Não me diga que dá para ouvir a voz de Deus com clareza estando nessa circunstância, porque não dá. Não me diga que você consegue sair, ou que a pessoa conseguiria sair sozinha, estando num estado que possa estar. Quando esse estado é mais... já deu espaço. Por isso a nossa intercessão aqui, por isso a nossa oração, por isso o nosso clamor, para ir enfraquecendo as tendas. Porque quando o Senhor entra, como Virginia falou, a morte tem que sair, a opressão tem que sair, o poder de Deus vai quebrar cadeias, vai quebrar grilhões. Eu estou declarando isso. E onde eu estiver, e onde eu for chegar, o Senhor da glória chega comigo, mudando circunstâncias, mudando situações, mudando ambientes. Se a gente, às vezes, é contaminado por um lugar que a gente vai, a gente, às vezes, sai com dor de cabeça, a gente sai com o estômago brilhando, né? Então, eu declaro que nós é que vamos gerar esse incômodo, não o incômodo de passar mal ou de não sei o quê, mas de quebrantamento, de arrependimento, de avivamento, onde quer que nós chegarmos, em nome de Jesus. A esposa santifica o marido, como diz a palavra. Nós, mães, estamos com autoridade sobre os nossos filhos, nós temos essa autoridade de orar, de declarar as bênçãos, de declarar a palavra, porque nós sabemos que entre nós, na nossa família, há gadarenos, há aqueles que, libertos dessas correntes, dessas travas, serão missionários, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas, missionários. Na Bíblia acho que não fala de missionários, não. Essa palavra. E glória a Deus, nós vamos nesse propósito, nesse caminho, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Basta uma pessoa, sim, verdade. Márcio Michele fala sobre isso, né? Basta uma atitude, uma ação para cobrir todas as outras.
Então, Cristina escreveu, basta uma pessoa com autoridade para fazer a diferença e que reconhece essa autoridade e que não está dando na sua própria vida brechas para que isso aconteça. E levantar, é mais ou menos, o Quarto de Guerra aproximou um pouco dessa realidade, né? É mais ou menos aquele filme Quarto de Guerra que a mulher fez. Eu acho que ela fez ainda assim, meio chorosa, meio intimidada, mas ela deu uma boa luz ali para a gente, de chegar num ponto e falar, basta, basta, basta. Ai, não fala isso não, deixa aqui. Você me dá as ideias que eu estava falando. Deixa, lá no curso eu vou falar com vocês. Temos aula hoje, quem quiser participar hoje, só me falar. Mesmo se você não tenha feito a inscrição, se você quiser participar hoje, me fale, que eu vou deixar participar, tá? As meninas que já fizeram comigo têm livre acesso para participar da aula hoje, para que nós possamos crescer e avançar nesse sentido. Amém? Vamos orar. Ô, Senhor, poder de Deus. Eu queria só terminar aqui agora, mas nós vamos orar. Porque eu sei que a palavra também vai ser liberada e cura, né? Oh, Pai, santo é o teu nome, Jesus. Louvamos pelo teu sangue derramado, teu sangue precioso de Jesus, o sangue precioso de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre toda a ambiência em que nós estamos, sangue de Jesus sobre a entrada e a saída, sobre os nossos sentidos espirituais, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, o sangue de Jesus que fala mais alto, que fala de destino, fala de identidade, fala de vida, fala de luz, o sangue de Jesus sobre a nossa casa, nós declaramos o sangue de Jesus. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor por toda porta aberta à morte, todo pacto com a morte. Pedimos perdão com todo vínculo da morte, todo vínculo pela idolatria, todo vínculo pela feitiçaria, todo vínculo pelos jogos de azar, todo vínculo pela perversão sexual, todo vínculo pela desobediência, pela rebelião, pela ingratidão, pela incredulidade, confessamos e pedimos perdão ao Senhor por todo o vínculo e pacto feito através da mentira, da calúnia, em nome de Jesus, declaramos queda e ruína agora sobre toda aliança com a morte, nós pedimos perdão por toda aliança que nós fizemos com as nossas palavras, dizendo estou morta disso, estou morta daquilo, ou dizendo que vontade de não acordar amanhã, que esse dia fosse eterno, que vontade de não quero morrer, eu só não queria acordar, todas essas palavras com as quais nós alimentamos a morte, a depressão, a tristeza, a ruína, nós confessamos e pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus, todo pacto feito com objetos, em nome de Jesus, seja por nós, seja por nossos filhos, objetos que entraram nas nossas casas, nas nossas vidas, que entraram na vida dos nossos filhos, seja um objeto, um instrumento, seja uma joia, seja uma tatuagem, seja reba, sorocoxá, uma roupa, em nome de Jesus, nós confessamos, pedimos perdão ao Senhor por tudo que entrou na nossa casa de antepassados, coisas de antepassados que tinham vínculos com a morte, que entrou na nossa casa, todo esse lugar que estava aberto para a entrada de vícios, que entrou através da rejeição, que entrou através da dor na alma, que entrou através da visão, de olhos que enxergaram a maldade quando criança, que ouviram palavras quando crianças, que foram apresentados à maldade na infância, toda morte liberada na infância. Nós pedimos perdão em nome de Jesus, liberada sobre as nossas vidas, através da nossa família, através dos nossos pais, que liberaram palavras de morte contra nós, contra o nosso destino. Nós confessamos e renunciamos agora, em nome de Jesus, todo pacto com caveiras,
enfeite de caveiras, de esqueleto, em nome de Jesus. Toda essa entrada que entrou nas nossas casas, sejam através de livros, através de CDs, através capas de livros, capas de disco que tinham imagens de feitiçaria, imagens de idolatria. Nós declaramos anulada agora em nome de Jesus, diante da nossa confissão, diante do nosso arrependimento. Em nome de Jesus, todo pacto com vício, todo pacto com rodas de escarnecedores, em nome de Jesus, nome de Jesus, tudo que estava escondido, tudo que estava oculto, vem à luz, o pacto da traição, nós quebramos em nome de Jesus, a traição dentro do casamento, a traição do adultério, que libera uma morte contra a esposa, eu declaro em nome de Jesus quebrado. Confessamos em nome de Jesus todo estado de morte, de pessoas que estão no leito de enfermidade, pessoas que estão adoecidas, doentes. Nós declaramos cura agora sobre os seus corpos, em nome de Jesus. O estado da tristeza, da depressão, que é um estado de morte, sono de morte, nós queremos declarar removido agora em nome de Jesus. O vínculo com as drogas, sejam elas drogas através de remédios, sejam drogas ilícitas, em nome de Jesus, todo esse lugar que nós colocamos os nossos corpos, que nós demos as nossas mãos, que enlaçamos, ou que tivemos aliança física, aliança sexual, em nome de Jesus, queremos nos arrepender e confessar diante do Senhor, e diante da confissão feita aqui nas casas, nas famílias, nós declaramos agora um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, vou deixar de orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ó Deus. Nós recebemos no nosso coração e clamamos para que o Senhor venha trazer luz, ó Deus, para que o Senhor venha trazer discernimento sobre nós, que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais e nos mostre, Senhor, ó Deus, ao nosso redor, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, Senhor, aquilo que precisamos orar, ó Deus, e colocar diante do Senhor, Pai. Deus, te pedimos também perdão, Senhor, porque estamos dentro de um sistema, Deus, estamos debaixo, Senhor, muitas vezes de um governo, ó Deus, que traz sobre nós, ó Deus, essa questão de trocar os valores, ó Deus, de muitas vezes ser mais importante, Senhor, ter o dinheiro, muitas vezes ser importante o fazer, o ter, do que realmente as pessoas, Pai. Então, nos perdoa, Senhor, realmente olhar as outras pessoas, olhar para cada um com o olhar do Senhor, um olhar de amor, um olhar de valorização, como o Senhor faz, como o Senhor valoriza, Senhor, as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, se temos agido errado, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, nos mostrar, que o Senhor venha, Senhor, nos colocar no lugar certo. Pai, eu te peço também para que o Senhor venha restaurar, Deus, a nossa autoridade, a autoridade que nós já temos no Senhor Jesus. Ó Pai, nós tomamos posse dessa autoridade, mas sabemos que a autoridade só vem quando nós nos submetemos a Ti, Senhor. Então, nós queremos reconhecer a Tua soberania, reconhecer que o Senhor pode todas as coisas, reconhecer o Teu governo, Pai. Mas tomamos posse dessa autoridade, repreendemos mesmo, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Qualquer laço, Senhor, que não provém do Senhor, toda porta que foi aberta, Senhor. Ó Deus, através de filmes, de desenhos, ó Deus, através mesmo da nossa própria boca, através de músicas, ó Deus, que entraram, Senhor, na nossa mente, na mente dos nossos filhos, como foi orado sobre morte, Senhor, nós nos declaramos vida, Senhor, sobre a vida deles agora, de cada um dos nossos filhos, nós declaramos a vida do Senhor, a vida que o Senhor tem, a vida que o Senhor preparou, em nome de Jesus, ó Deus. Que correntes, ó Deus, sejam arrancadas nessa manhã, assim como aquele homem, ó Deus, foi liberto, Deus, ali em Gadarena, Senhor, o Senhor libertou, o Senhor curou, Deus tirou as amarras, quebrou as correntes, é isso que nós clamamos nessa manhã. Que essas correntes, ó Deus, sejam quebradas agora. Tudo aquilo que prende o entendimento, Senhor, dos nossos filhos,
tudo aquilo que prende o entendimento, Senhor, da nossa família, Senhor, dos nossos que temos clamado. Ó Deus, toda corrente, Senhor, que prende a questão da fé, de crer. Deus, quebramos toda incredulidade, toda dureza nos corações, Senhor, em nome de Jesus, e declaramos um tempo novo, Senhor. Declaramos um tempo novo, declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós vamos ver, nós vamos experimentar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, que as promessas do Senhor que já foi liberada sobre nós possam se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Cobre as nossas vidas com teu sangue, Senhor, e que o Senhor continue nos mostrando, trazendo clareza e jogando luz, ó Deus, aonde as trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, consagramos, abençoamos os bairros em quais nós moramos, seja aqui em Belo Horizonte, seja fora de Belo Horizonte, bairros que tiveram desovas de corpos, espaços em que corpos são lançados, sejam em rios, sejam em matagais, sejam ao redor. Nós declaramos essas terras curadas, essas terras santificadas, essas terras tomadas pelo Senhor. Nós declaramos sobre a Lagoa da Pampulha, que se torna um lugar restaurado, limpo nessa região, em nome de Jesus. Todo lugar em que houve assassinato, talvez a nossa vizinhança, talvez ao lado de nossas casas, ou até mesmo bem perto onde nós moramos, em nome de Jesus, eu quero declarar agora libertação ao redor, toda a atmosfera de morte que estava impregnada por causa de cânticos de morte, de liberações de morte, sejam liberadas agora, a região de Neves, a região de Esmeralda, de Andiroba, em nome de Jesus, a região de Porto Velho, as nossas regiões aqui em que nós habitamos, em nome de Jesus, os bairros aqui colocados diante do Senhor, que sejam lugares que fluam a vida, e nós declaramos agora vida sobre o destino profético dos nossos filhos, nós chamamos esse destino, os nossos filhos, nossos pais, que sejam maridos, pessoas próximas a nós declaramos ativado esse destino profético, onde estava sendo ameaçado pelo pecado, pela transgressão, pela iniquidade. Nós dizemos agora que o destino profético deles vem à tona, a força da conversão, a força da transformação que os impulsiona para onde eles foram chamados. Nós declaramos como mães, como autoridade neste lugar, que é tempo de conversão, tempo de salvação, tempo de rendição ao Senhor, tempo de fechar a brecha, tempo de fechar as portas. Nós dizemos nossos filhos para o Senhor, os nossos filhos servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos isso. Toda a nossa parentela ao Senhor, toda a nossa casa ao Senhor, os nossos bens, os nossos recursos pertencendo ao Senhor, e declaro quebrado toda maldição da morte, todo sono da morte, toda prisão em cavernas, em ruínas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro um tempo de restauração, de alianças, também em nome de Jesus. A paz do Senhor, o shalom do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.